Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Jorge Ricardo Stein e vim compartilhar com vocês uma ideia do começo de uma nova pesquisa que é a continuidade da minha tese de doutorado. Eu vou falar sobre Em Busca do Engajamento Perdido em Ambiente Virtual, a mediação docente diferenciada. A minha autodescrição, eu estou aqui hoje com o fundo um pouco borrado, não aparece a parede atrás de mim. Eu sou um homem branco, de barba rala e cavanhaque um pouco mais comprido, branco, olhos claros, cabelo ralo, castanho claro, levemente penteado para o lado. Estou vestindo uma camisa azul escura. Vamos adiante. Eu resolvi fazer essa pesquisa e compartilhar com vocês para endereçar um desafio específico de professores, o desafio docente do engajamento em ambiente virtual. É sabido que estudantes em ambiente virtual estão cansados, com pouca participação em sala de aula e reticentes em abrir as câmeras. Isso são dados de pesquisas que foram realizadas entre 2020 e 2021. Barbosa, Viegas, Batista, Ferreira Branco e Sugahara e Ivata Neto. E esses sintomas nos estudantes acarretaram uma necessidade de transformação para repensar a dinâmica das aulas e desenvolver habilidades de mediação em ambiente virtual. Eu falei para vocês dessas pesquisas entre 2020 e 2021. Pois é, qual é o contexto dessas pesquisas? Na verdade, foram retratos da educação durante a pandemia de Covid-19. Esses retratos elencaram 3 pontos principais. Primeiro, por conta da pandemia, a necessidade de isolamento social. Depois, esforços institucionais das instituições de ensino superior, que é o nosso foco aqui, de fazer um ensino remoto emergencial. E por fim, isso acarretou um impacto em gestores, docentes e estudantes que foram expostos a processos e tecnologias para os quais eles não foram devidamente preparados. A coisa foi muito rápida, foi um esforço emergencial de propiciar o ensino remoto e acarretou uma série de impactos no que diz respeito ao desenvolvimento de processos e competências para que isso acontecesse de uma melhor. Enquanto isso, na educação básica, desenvolveu-se uma pesquisa, na realidade eu desenvolvi uma pesquisa, que trouxe um novo construto teórico chamado mediação docente diferenciada e que teve resultados na melhoria da relação professor-aluno. Esse construto está baseado em 3 aspectos que eu vou detalhar a seguir: diferenciação pedagógica, mediação docente e autoconhecimento por tipos psicológicos. Começando pela diferenciação pedagógica. A ideia geral da diferenciação pedagógica é que uma classe de alunos, uma classe de estudante, porque somos todos seres humanos e somos diversos, é diversa também. Então os estudantes têm diferentes maneiras de aprender, diferentes níveis de prontidão, conhecem o conteúdo com diferentes maneiras e têm diferentes interesses. Então cabe ao professor ter estratégias didáticas, propiciar atividades de modo a que os diferentes alunos aprendam, porque cada um aprende de algum jeito. Aí, tendo como base a diferenciação pedagógica, o professor tem que ter o papel de mediador. O que é? É trazer significado, é transformar a realidade que ele deseja ensinar para os alunos de uma maneira que faça sentido na cabeça de cada um. Então ele tem que mediar o mundo exterior para que o aluno aprenda no mundo interior, para que cada aluno crie a sua realidade, o seu conhecimento no seu mundo interior. E esse é o conceito de mediação trazido principalmente por Vygotsky. Então, um professor que reconhece que os alunos são diversos, ele tem que ter uma atitude mediadora para conseguir trazer significado para os diversos alunos. Por outro lado, se o professor tem que ter essa atitude de protagonismo no sentido de adequar o conhecimento aos diferentes alunos, diferentes professores também vão ter diferentes meios de fazê-lo. Então não basta reconhecer a diversidade dos alunos, é necessário reconhecer que os professores são diversos também. E aí entra o terceiro aspecto, que é o autoconhecimento. No caso, a pesquisa desenvolveu o autoconhecimento por tipos psicológicos, que é uma teoria criada pelo Carl Jung, um psiquiatra na primeira metade do século XX, e que depois foram desenvolvidos indicadores tanto para adultos quanto para crianças e jovens que conseguem
indicar qual é o potencial tipo psicológico dos adultos e das crianças. Com isso, o conceito faz o seguinte: entendendo que a classe tem uma diversidade de estudantes, entendendo que cada professor tem suas características, como é que pode-se ter uma mediação que seja diferenciada, partindo das diferenças dos professores e reconhecendo a diversidade dos alunos? Esse é o conceito de mediação docente diferenciada e que foi posto na prática através de um ciclo que traz primeiro um planejamento diferenciado, depois uma ação mediadora, reconhecendo essa diversidade e mediando a interação professor-aluno na sala de aula, e depois uma conscientização do professor que fecha esse ciclo, de modo que ele consiga ter uma retroalimentação, um feedback daquilo que ele conseguiu ou não conseguiu fazer com as atividades propostas dele. E isso, ao se desenvolver um programa de formação docente na educação básica, obteve resultados de melhoria da percepção da relação professor-aluno por parte do professor. Os professores falaram: a minha relação com a minha classe, quando eu desempenhei tais e tais atividades relacionadas à mediação docente diferenciada, foi melhor. E aí vem a pergunta que nós vamos trazer para essa pesquisa. A pergunta dessa pesquisa é a seguinte: quais serão os efeitos da mediação docente diferenciada sobre o engajamento em aulas síncronas no ambiente virtual? Como será que essa situação de desengajamento e os bons resultados obtidos em mediação docente diferenciada em aulas presenciais se combinam daqui para frente? E é isso que iremos investigar. A fase inicial da pesquisa, que está proposta nesse trabalho, é uma revisão sistemática de literatura e análises quantitativas e qualitativas. A revisão sistemática de literatura foca na mediação docente em ambiente virtual, trazendo o interrelacionamento dos temas mediação, autoconhecimento e pedagogia diferenciada num período de 2020 a 2022, que justamente dá continuidade à minha pesquisa de doutorado, que teve as referências pesquisadas até 2020. Propõe-se as seguintes análises quantitativas e qualitativas a princípio. Quantos trabalhos foram feitos? Quais são os principais autores? Quais são os tipos de resultados e conclusões que pode-se levantar? E, principalmente, quais são questões e caminhos futuros de pesquisa? Entretanto, vale comentar que essa fase inicial apresentada aqui é o começo de algo bem maior, que é o desdobramento que se prevê para o futuro. Algumas questões essenciais. O que é possível aprender com os outros exemplos? Quais são outras perspectivas e resultados além da mediação docente diferenciada? Como será que o engajamento do aluno se correlaciona com o aprendizado do aluno, com a retenção do aluno em cursos online e com a imagem da própria instituição de ensino superior? E, principalmente, como codesenhar uma pesquisação para transformar uma instituição de ensino superior? E, eventualmente, outras questões que surgirem. Agora eu gostaria de chamar a atenção para a questão da pesquisação, que foi justamente o modelo de pesquisa que eu adotei na minha tese. Eu resolvi, como pesquisador, adotar uma postura de ter a pesquisa a serviço de enfrentarmos os desafios para melhorar a aprendizagem, seja na educação básica, na educação superior ou na educação ao longo da vida. E aí é fundamental voltar a um conceito de pesquisação educacional trazido por David Tripp, que fala que a pesquisação educacional é como uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores, de modo que eles possam utilizar as pesquisas para aprimorar o seu ensino e, em decorrência, o aprendizado dos seus alunos. A minha ideia em continuar essa pesquisa, além de levantar o estado da arte, uma revisão sistemática de literatura e algumas análises, é possibilitar para instituições de ensino superior e principalmente para os professores que trabalham nela, condições de ter uma aprendizagem mais efetiva de seus alunos através de uma potencial aplicação da mediação docente diferenciada em ambiente virtual para engajamento dos alunos. Fica aqui então o meu convite e meu agradecimento para você. Vamos recuperar o engajamento perdido?
quer se juntar a esse esforço? Então, estão aí meus contatos, meu nome, minhas redes sociais, principalmente o Instagram e LinkedIn, que eu sou mais ativo. Fiquem à vontade para me contatar e vai ser um prazer evoluirmos com essas ideias e principalmente com essa pesquisa e com a transformação de potencial que ela tem. Obrigado.